Vamos fazer um estudo sobre o livro do profeta Oséias. Antes de começarmos o livro do profeta Oséias, um contexto histórico aqui. Primeiro, eu vou usar esse Amazing Bible Timeline, um site sobre cronologia bíblica. Hosea the Prophet, o Oséias em inglês é Hosea, e a época dele, da profecia dele foi século VIII antes de Cristo. E a Wikipédia também é da mesma opinião. O tempo do ministério de Oséias foi no século VIII antes de Cristo, 800 anos antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se os senhores olharem aqui no próprio livro, fala aqui que o período, a palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzia, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Então, durante 60 anos ele foi profeta sobre Israel. E segundo o que se sabe do Talmud, do Tanakh judeu, das tradições, inclusive tradições islâmicas, ele foi o profeta mais importante da geração dele e o único profeta que deixou escritos da geração dele. Essa aqui é uma foto do tradicionalmente o local que é chamado o local de sepultamento de Oséias. Então ele teria morrido há praticamente 2.700 anos atrás. 2.700 anos atrás. Então, vamos começar a história de Oséias, que é extremamente peculiar. A palavra do Senhor foi dirigida a Oséias, os reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, esse período, 800 anos antes de Cristo, Israel estava dividido em dois reinos, Judá e Israel, já cumprimento da profecia anterior, que dizia que o reino seria dividido por causa da impiedade, da desobediência dos hebreus. Então, já se tratava desse período no qual Israel já eram dois reinos e não um mais. E o princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias: disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma esposa de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra grandemente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e concebeu e deu à luz, e ela deu à luz a um filho. Então, aqui uma Bíblia de 1372, uma ilustração aqui do Oséias com a Gomer aqui, numa página de uma Bíblia de 1372, portanto, há 700 anos atrás. E o que significa a esposa de prostituição? Essa aqui é a Bíblia LTT, que é a Bíblia Texto Masorético Receptus de Portugal, que tem umas anotações aqui que falam não, que algumas pessoas dizem que não, mas ele casou com uma prostituta. Essa foi a determinação do mandamento divino. Na João Ferreira de Almeida, da mesma forma, a palavra prostituições e filhos de prostituição, dando a entender que ela ou já tinha filhos, ou que os filhos que ele teve com a Gomer nem dele eram. E além de que claramente ela realmente era uma prostituta, era uma mulher que estava vendendo o próprio corpo, etc. Aqui no King James a gente tem aqui que prostituição seria a palavra hebraica zanu, que seria tanto adultério quanto idolatria figurativamente, e horedom, que é prostituição realmente. E fica inequívoco aqui do que o texto está falando quando os filhos também são de horedons, também são de prostituição, da mesma palavra zanum, também adultério, idolatria e prostituição. Então não há dúvida de que escárnio dos escárnios, escândalos dos escândalos, Oséias, o profeta, teve que se casar
como uma prostituta nativa, nós veremos aqui, que não é que ela mudou de vida, nada disso. E por que isso? Os profetas, tanto os menores quanto os maiores, Deus determinava coisas que eram símbolos do que estava acontecendo com Israel, do que iria acontecer com o mundo, etc. E por que Deus fez essa determinação tão estranha para Oséias? Porque a terra grandemente se prostitui e se desviou do Senhor. Quem é a esposa de Deus naquela época era o próprio reino de Israel. E a esposa de Deus estava se prostituindo com outros deuses, com imagens, com demônios, etc., feitiçaria e tudo mais. Assim como até hoje o ser humano se prostitui com idolatrias, com feitiçarias, com espiritismo, macumba, etc. Já desde aquela época havia isso que é o que mais magoa Deus, é justamente o ser humano buscar outros deuses que não ele. E então disse o Senhor: chama o seu nome de Jezreel, porque daqui a pouco farei visita para castigar sobre a casa de Jeú o derramamento do sangue de Jezreel, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Aqui a palavra em Jezreel, Israel, Deus semeará. Jezreel é o nome de 2 lugares em Israel e de 2 israelitas. Jehu, casa de Jehu. E Jehu, o nome de 5 israelitas. Então, continuando aqui. Então ela voltou a conceber e deu à luz uma filha. E disse Deus: chama o seu nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei a me compadecer da casa de Israel, mas de tudo lhe tirarei. Então aqui na King James a gente vê que Lo-Ruama, a palavra em hebreu, Lo-Ruakma, de quem não há piedade, o símbolo do nome da filha de Oséia. Então, aquele que não, de quem não há, de quem ninguém tem pena dele, Lo-Ruakma. Então, continuando aqui, mas a casa de Judá me compadecerei, salvarei pelo Senhor, Deus deles, pois não salvarei através de arco, nem de espada, nem através de guerra, nem através de cavalos, nem através de cavaleiros. E depois de haver desmamado, Lo-Ruama concebeu e deu à luz um filho, e Deus disse: chama o seu nome de Lo-Ami, pois vós não sois meu povo, e nem eu serei o vosso Deus. Aí novamente aqui, vamos lá. Lo-Ami, não é o meu povo, é o significado do nome do filho de Oséias. Filho, entre aspas, né? Porque a gente sabe que a Gomer era uma mulher adúltera, uma prostituta. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde dizia: vós não sois meu povo, ali será dito: vós sois o filho de Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel serão juntamente congregados, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão para fora da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Então, aqui começa uma profecia positiva, depois da profecia de destruição. Aqui fica claro que esses primeiros versos estão falando da destruição que virá. E aqui fala: um dia eu vou unir de novo os 2 reinos, e o povo prosperará, e o povo sairá, subirão para fora da terra. Está falando da reconstituição de Israel, que alguns dizem ocorreu em 1947, outros dizem em 1973, depois da tomada de Jerusalém propriamente dita, da anexação de Jerusalém, mas enfim, algo que aconteceu na nossa geração, esse ressurgimento de Israel. E daí tem aquela profecia, se não me engano é Ezequiel, que fala que Israel ela tem carne, mas ela não tem espírito. É a fase que nós estamos. Nós temos uma Israel renascida,
mas ela está sem o espírito, ainda ela é como se fosse um zumbi parado, assim, e daí a profecia é concretizada quando realmente o mundo caminha para a sua conclusão cronológica e tal, que seria os 7 últimos anos, que a gente sempre fala nos vídeos das profecias do livro de Apocalipse. Dizei então, vossos irmãos, Ami e vossas irmãs Ruama, contendei com a vossa mãe, contendei, porque ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido. Retire ela as suas prostituições para longe do seu rosto, e retire ela os adultérios dentre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e ponha como no dia que nasceu, e faça como um deserto, e torne a terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça dos seus filhos, porque são filhos de prostituição, porque a mãe deles se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão meu pão, minha água, minha lã, minha fibra, meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. E ela irá atrás dos seus amantes, mas não alcançará buscá-los, mas não achará. Então dirá: ir-me-ei, tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei grão, mosto, azeite, multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tirarei meu grão ao seu tempo, meu mosto no tempo determinado, arrebatarei minha lã, minha fibra de linho, que foram dados para cobrir a nudez dela. Ele está falando aqui das traições de Israel para com ele. E daí ele está falando também de Gomer saindo da presença de Oséias e voltando para a prostituição. E ele ter que ir buscá-la depois que ela é rejeitada na prostituição. Então, da mesma forma, Israel, da mesma forma, aquele que abandona Deus, acaba tendo que ser buscado na destruição que se instala depois que ele deixa Deus. Agora descobrirei sua lasciva, sua loucura, vileza, sua vergonha, sua nudez. Diante dos olhos de seus amantes, ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar o seu gozo, seus dias de festa, suas luas novas, os seus sábados, suas festas solenes, festas anuais. Devastarei sua vide, sua figueira, de que ela diz: esse é o meu pagamento de prostituta, que me deram os meus amantes, e eu, pois, farei delas um bosque, feras do campo a devorarão. Farei visita para castigar os seus dias do Baalins, nos quais ela queimou incenso e adornou argolas dela, joias dela, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então, falando aqui de novo, da Baal seria o ídolo, o falso deus, o deus pagão, o Nefelim, o anjo caído, os velhos deuses com D minúsculo, que Israel foi atrás, e Deus se vingando dessa traição. Portanto, eis que eu a atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei o coração, e darei as suas vinhas, o vale de Arcor, por porta de esperança, e ali se cantará respondendo como nos dias da mocidade dela, como no dia que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, me chamarás meu marido, e não me chamarás meu senhor, Baali. E da sua boca farei tirar o nome dos Baalins, e não mais serão lembrados por seus nomes. Naquele dia farei eles por aliança das feras do campo, com as aves do ar, os animais rastejantes da terra. E quebrarei o arco, a espada e a guerra, e farei deitar em segurança. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e misericórdia, e em misericórdias. E desposar-te-ei comigo em fidelidade. Conhecerás o Senhor. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e eles responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, o mosto, o azeite, e esses responderão a Jezreel. Para semeá-la-ei para mim na terra. Compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo: tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Então aqui é uma profecia extensa em termos de cronologia para cumprimento,
mas começa dizendo da misericórdia. Primeiro ele fala de atrair para o deserto, que seria a punição, a punição que vem do próprio ato. Ela por si só, a pessoa, o povo, as nações, elas vão caindo na degeneração que acaba sendo a própria punição delas. E daí na angústia, o povo clama ao Senhor e de novo chama meu Senhor, meu marido, e Deus perdoa o povo, perdoa o fiel, perdoa aquele que o conheceu, e de novo faz o conserto com a humanidade. E daí ele fala de não haver mais guerra. Agora a gente já vai para uma profecia do fim do mundo mesmo, quando a guerra é abolida. E daí fala de deitar em segurança, fala de Deus de novo ter uma íntima comunhão com o homem da forma que era quando antes da Eva fazer aliança com Lúcifer, com a serpente, antes da queda no Jardim do Éden. Então fala de novo da restauração de todas as coisas. Deitar-me-ei, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, misericórdias, fidelidade. Conhecerás o Senhor, naquele dia responderei, diz o Senhor, responderei dos céus. Percebam a beleza, mesmo aqui na tradução em português, a beleza dessas promessas, assim, parece que traz paz. Só de ler, você começa a imaginar o que vai ser a eternidade. Quando pergunto para mim como que vai ser a eternidade, eu falo, eu não sei, mas um ponto que fica claríssimo quando a gente lê as centenas de versos que falam sobre a eternidade é essa alegria, essa paz, essa abundância, essa comunhão com Deus. Ela está sempre presente, de nada faltar, de não haver mais angústia, desse contraponto com a quase constante angústia dos dias atuais. E o Senhor disse, vai outra vez a uma mulher amada do amigo dela, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas de uva. Vamos ver o que a gente consegue. Love flagons of wine. Flagons of wine. Um bolinho feito de uvas e outros confeitos. Ele está falando de doces cerimoniais que se comia na presença dos ídolos, etc. Como se diz? Das imagens, etc. Eu comprei para mim por 15 peças de prata e um homer de cevada, por meio homer de cevada. E eu lhe disse, tu assentarás por mim durante muitos dias, não te prostituirás, nem será de nenhum outro homem, e assim também eu esperarei por ti. Esse aqui seria mais uma profecia por toda a humanidade. Do que está falando aqui? Primeiro, são duas figuras acontecendo aqui. Um evento é o Oséias, fisicamente ele vai até o prostíbulo e ele compra de volta a sua esposa, que era esposa dele, que ele casou, teve filhos, e ela voltou para lá. Daí ele chega a falar, é minha esposa, eu quero ela de volta. O dono do prostíbulo diz, se você quer de volta, você pague por ela, como quem paga um passe de um jogador de futebol, como quem compra um servo nas antigas civilizações que tinham a servidão. E ele paga 15 moedas de prata pela própria esposa e o fruto da terra, cevada, uma quantidade de cevada que ele provavelmente plantava e tal. Então ele tem que levar todos esses produtos para comprar a esposa dele que fugiu, que estava sendo maltratada lá, e ele vai lá para resgatá-la e ele tem que comprá-la. O que significa isso? É Deus tendo que comprar de volta a humanidade. De que forma? Vindo para a terra, como Oséias foi até o prostíbulo, Oséias foi até um lugar imundo, Deus veio até um local imundo e deu algo precioso para comprar uma coisa que já era dele por direito.
Oséias, a sua própria esposa, e Deus, o próprio ser humano. Oséias deu 15 peças de prata e todo o trabalho dele, cevada, etc. E nosso Senhor Salvador Jesus Cristo deu o seu precioso sangue, a sua própria vida, voluntariamente, para comprar algo que já deveria ser dele, mas pela prostituição do ser humano, não era dele. Foi entregue às imundícies. E daí, assim como Gomer volta para casa e passa por um período de se limpar, de se recuperar de tudo que ela sofreu lá, das doenças, da imundície, e ela espera pacientemente até poder ter comunhão com Gomer, com Oséias de novo, assim nós também, durante milênios, esperamos a volta daquele que nos comprou. E não só nós esperamos, como Deus também espera, Cristo também espera. Não serás de nenhum outro homem, e assim eu também esperarei por ti. E essa história, ela se repete na vida de cada cristão. A nossa conversão seria a nossa compra de um lugar imundo, e a nossa vida depois da conversão, a nossa vida com Cristo, nós esperamos para ter aquela comunhão perfeita com aquele que nos comprou, com aquele que é dono nosso agora. E essa conversão, essa comunhão perfeita pode se materializar através da nossa morte, quando nós deixamos esse corpo e vamos para o céu, vamos para, como diz o apóstolo Paulo, ausente do corpo, presente com o Senhor. Vamos ver se eu consigo encontrar esse trecho. Ausente. Veja só, 1 Coríntios. Porque eu, em verdade, ainda estando ausente em corpo, mas presente no espírito. Tá, então aqui ele está falando sobre doutrina. Então, sou ousado, Coríntios, ausente, Filipenses, ausente, porque mesmo se a quanto a carne estou ausente, espírito, presente, se estivesse fazendo em live, alguém podia me ajudar aqui, né? Mas eu estou fazendo estado presente, vivemos presente nesse mundo, Timóteo, havendo amado o presente mundo, os ricos nesse presente mundo ordena não serem altivos. Admoesto, presento-me todo homem, sendo presente para vós, Gálatas. Eu queria estar presente diante de vós, Gálatas, estando presente. Vamos procurar, só um minutinho que eu vou procurar aqui de outra forma. Colossenses 2:5. Seria 2 Coríntios, capítulo 5, verso 6. Tá, João Ferreira Almeida diz: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista.
mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então, como eu dizia para os senhores, a comunhão perfeita com Deus, ela vem na morte, ou no arrebatamento, se ocorrer o arrebatamento antes da nossa morte. Então, essa é basicamente a mensagem do livro de Oséias. A gente vai para a conclusão aqui. Na vida do profeta ocorreu o seguinte: Deus falou, pega para si uma esposa de prostituição, literalmente uma prostituta. 3 filhos nascem. Provavelmente, e eu acho que para ter o pleno significado do escândalo desse mandamento, os filhos não são de Oséias, são filhos de prostituição. Assim como nós nascemos em pecado, nós nascemos em destruição, não somos filhos, mas a adoção vem com a conversão em Cristo, a adoção vem pela misericórdia de Cristo. Então, os 3 filhos nascem, cada um com um nome significando uma profecia, e depois de toda essa imundície, Gomer ela novamente foge, e Oséias tem que ir comprá-la de volta no prostíbulo, assim como Deus tem que ir comprar de volta a humanidade aqui, no lugar imundo, simbolicamente o que Oséias fez, dando uma grande fortuna, dando uma coisa muito preciosa, que é o próprio sangue de Deus na cruz, e a compra vem, e daí então a espera e a fidelidade finalmente ocorrem. A conversão, obviamente, não significa que você vai viver sem pecado, o mal está sempre à espreita, mas a prostituição com outros deuses, a deliberadamente buscar o mal, é algo que se torna impossível na conversão real. Então, e a espera para a volta do esposo. Então termina a profecia da seguinte forma: converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei ao Senhor. Dizei-lhe, expulsa toda iniquidade e recebe o bem. Daremos como bezerros os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e as obras das nossas mãos não diremos mais, tu é nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua perversão, e voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, espalhará suas raízes como Líbano, estender-se-ão suas vergônteas, e a sua glória será como oliveira, o seu odor como Líbano, voltarão e se assentarão à sua sombra, vivificados como trigo, florescerão como a vide, a sua memória será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que tenho eu com ídolos? Eu tenho ouvido isso e considerarei, eu sou como a faia verde, de mim é achado teu fruto. Quem é sábio para que entenda essas coisas? Prudente para que as sábias, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, aqui termina Oséias com uma promessa de restauração, com uma promessa de misericórdia, e um chamado de volta. Vem e converte-se a mim, o Senhor diz, porque por causa dos seus pecados esse mal se abateu sobre ti. Mas, convertendo-se e voltando a mim, eu o salvarei. Alcançarão misericórdia. O órfão alcançará misericórdia. Eu sararei sua perversão e os amarei. E a minha ira deles se apartou. Eu serei para Israel como orvalho. E essa profecia se estende a nós, porque lá atrás
o Deus falou, eu chamarei de meu povo aqueles que nunca foram meu povo. Então, essa profecia, embora Israel tenha o seu papel na consumação dos tempos, profecias serem cumpridas, esse chamado de conversão, de se arrepender, ele se estende aos cristãos, às pessoas simples que não são judeus, que não são filhos da promessa. E é um chamado que ele está presente em toda a nossa vida. Lembra quando eu falei para os senhores que a esperança é algo... A gente estava falando num outro vídeo, a esperança é uma coisa curiosa, que ela não morre enquanto nós não morrermos. Eu me lembro de uma ocasião que um animal de estimação que eu tinha, um gato, ele começou a ficar doente do rim, não queria comer, não queria beber água, ele começou a definhar, e eu obrigava a gata a beber água, uma seringa, tentar dar leite para ela não queria, tentava obrigá-la a comer alguma coisa, mas ela já era muito velha, o rim não ia funcionar mais, não havia meio de resolver aquilo, então ela não queria comer de jeito nenhum, ela queria morrer. Ela se entregou para a inevitabilidade da morte. E todo dia ela só queria um carinhozinho e tal, e foi definhando, ficou bem magrinha. Eu obrigava ela todo dia a beber um golinho d'água, achando que estava fazendo bem, acho que eu estava fazendo até pior, porque ela era bem idosa já, ela só queria morrer. E daí ela me chamou, miando, pediu colo, eu peguei ela no colo, coloquei ela no bercinho dela, ela pediu carinho, eu fiquei fazendo carinho e ela morreu na minha mão. Mas como era a única companhia que eu tinha, a única bicho de estimação que eu tinha durante quase 8 anos, e ela já veio adulta, ela já tinha quase 7 quando veio, eu não queria aceitar que ela morreu. E eu ainda tinha esperança de que ela não tinha morrido, na verdade. E daí eu falei, não, ela só tá dormindo, e continuei fazendo carinho nela por meia hora, talvez. E ela estava morta, os olhos já tinham ficado aquele cinza quando o gato morre, totalmente mole, sem força nenhuma e nenhum músculo, mas totalmente molenga. Eu falei, não, ela não está morta, porque não tem um rigor mortis, quando o sangue coagula, o animal fica duro, como se estivesse empalhado. Então ela está só dormindo, embora claramente o pescoço já não tinha força nenhuma, assim, perdeu aquela força vivente, aquela coisa indizível e inexplicável que torna o ser vivo. E eu continuei lá, e daí eu falei, bom, já era tarde, eu fui dormir, falei, amanhã eu vejo como ela tá. Daí no dia seguinte ela estava com rigor mortis, já dura, empalhada. E aí eu enterrei. Mas por que eu tô chamando a atenção? Porque a esperança, ela se recusa a morrer. Eu imagino que uma pessoa que esteja sofrendo terrivelmente de um câncer, com uma dor terrível, já não sobrou nada, ela ainda tem aquela esperança de ter 1 minuto sem dor. Quando tudo está horrível, agora vocês veem a situação do Brasil aqui, a gente ainda tem aquela esperança, mas pode ser que na última hora, e daí mesmo depois que passou a oportunidade, a gente, mas pode ser que volte para trás. E a esperança ela não morre enquanto nós não morrermos. E da mesma forma, o convite de Deus para a conversão, ele não morre até nós morrermos. Deus está falando, volta para mim, e ele deu o meio da gente se limpar, que é Jesus Cristo, o meio da gente se justificar, que é o sacrifício e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele criou esse loophole, essa brecha legal para que fosse possível oferecer essa graça. E ela só deixa mesmo de ser oferecida quando nós falamos, não quero mesmo, e daí a gente fecha o coração para sempre e se torna um perene instrumento do mal, um feiticeiro, um homem maligno que só pensa em destruir, em roubar, em corromper, em roubar a eleição, em roubar tudo, em praticar experimentos genéticos com pessoas.
com obrigação de remédios que não têm nenhum tipo de eficácia comprovada, etc. Então, daí quer dizer que a pessoa realmente pertence ao diabo. Mas, saindo desses extremos de pessoas terríveis mesmo, instrumentos do próprio diabo, ao convite ao arrependimento está sempre presente na nossa vida. E Deus deixa claro o tamanho da nossa imundície quando compara a Gomer, uma mulher que não só trai o seu marido continuamente, tem filhos dos imundos amantes, volta para a prostituição, é maltratada lá, humilhada, espancada, e o marido tem que voltar lá e dar tudo que tem para comprar ela de volta. E é dessa forma. Essa é a história da humanidade. Essa é a verdadeira história da humanidade. Sem glória, sem mérito, somente com contínuo fracasso na presença de Deus. E mesmo assim, Deus está com as portas abertas para entrar antes que chegue o fim. Então, eu sempre gostei muito do livro do profeta Oséias. Tentei trazer uns detalhes mais históricos para os senhores. A profecia dele foi durante 60 anos, 4 reis diferentes. E aqui eu deliberadamente deixei uns capítulos sem a gente ler, para depois os senhores poderem, numa sua hora vaga, ler, fazer o seu estudo também. Coloquei numa cronologia ao longo da história, 8 séculos antes de Cristo, Oséias profetizou. Muito da sua profecia é um eco, é um prenúncio do que Cristo faria. E também, muito da profecia de Oséias fala do fim do mundo. Então, a gente lê com muito cuidado e começa a perceber o que vai acontecer no fim do mundo e também a eternidade. Descreve a eternidade de forma muito sutil, mas é extremamente rico para quem quer entender como Deus pensa, porque em vários momentos aqui Deus está colocando o coração dele na mesa, assim, tá? Falando, olha, você fez isso, você fez aquilo, você me magoou. A gente vê, nós vemos, senhores, Deus machucado, Deus magoado, triste, porque ele é Deus. O que ele espera, além de ser tratado como o único e verdadeiro Deus, que é o que ele é? E é isso que a humanidade continuamente nega a ele. Negando que ele criou o universo, negando que ele criou os animais, negando que ele criou as plantas, negando que ele sustenta o universo. Continuamente, é isso o que um Deus espera, ser reconhecido como Deus. E isso o ser humano continuamente nega a Deus, como uma esposa de prostituições que, de forma mimada, de forma mesquinha, de forma nojenta, humilha o seu esposo, o seu bom esposo. Que daí as pessoas falam, é mesquinho Deus querer ser amado. Não, mesquinhos somos nós, que só respiramos porque Ele está nos sustentando. Quem faz o sangue fluir no seu corpo? Quem faz o ar entrar? Quem cria o ar? Quem mantém o ar? Quem mantém a Terra no seu eixo girando em torno do Sol e o Sol girando na Via Láctea e tudo funcionando como um relógio? É o poder de Deus. Se Ele tirar um dedo do universo, desaba. Não é que ele criou e foi embora. Não, ele está sustentando o próprio local onde as pessoas estão humilhando, estão maldizendo, estão negando a sua existência, estão blasfemando contra ele. E em Oséias a gente percebe essa dor, percebe, olha, foi isso que você fez, é assim que eu me sinto. Porque Deus não é um homem para querer uma esposa, para fazer as coisas que os homens fazem com as esposas. Ele é Deus. Ele quer ser amado como um Deus deve ser amado. Ele quer ser honrado como um Deus deve ser honrado. Porque Ele é o único e verdadeiro Deus. E a honra dele, nós tiramos dele e entregamos a Baalins, a espíritos de luz, entre 1000 aspas, a Exus e também a astros, entre aspas, da música, do cinema, do teatro. Outro dia eu vi um millennial, uma menininha aí de 12, 13 anos, falando de Harry Potter como se falasse de um texto sagrado. Então, senhores, não existe ateísmo. Quando uma pessoa
decide que ela odeia Deus, que ela não acredita em Deus, ela começa a adorar uma outra coisa qualquer. Seja Guerra nas Estrelas, Harry Potter, seja lá o que for, ela cria uma imagem porque nós temos um buraco em forma de Deus no nosso coração. E se a gente nega Cristo, se a gente decide que não ama Cristo, que não aceita Cristo, a gente vai preencher esse buraco com lixo, com porcarias, com imundícies. Então é inevitável. Deus é inevitável, você não pode fugir dele. Você está sempre tentando, ou você odeia ou você ama, mas ele está sempre presente na sua vida. Ou você vai ser inimigo ou você vai ser amigo, não existe neutralidade com Deus. Então, isso é o que o livro de Oséias nos ensina. Espero que tenham gostado e até a próxima.